Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um único capítulo da Bíblia. Um bem específico, né? Exato, Oséias 6. E para nos guiar, a gente tem aqui 3 comentários bem interessantes do blog Reavivados por Sua Palavra. Uhum. E a nossa ideia é tentar responder a uma pergunta que, sabe, eu acho que incomoda muita gente. Qual seria? É possível seguir todas as regras, fazer tudo certinho por fora e mesmo assim estar completamente longe de Deus? Oséias 6 é quase um estudo de caso sobre isso. Exato. E o mais curioso é como o capítulo começa. Se a gente lê só os primeiros versos, parece uma das declarações de fé mais lindas que existem. Parece mesmo. Mas quando você pega esses comentários como uma lupa, percebe que a coisa é bem mais complexa. Ah, sim. É aquele exemplo clássico, sabe? De pessoas que dominam o discurso, que sabem o que dizer, mas o coração conta uma história bem diferente. É uma casca de devoção cobrindo um vazio. E que casca bem construída, né? Os versos de 1 a 3 são cheios de esperança. Dizem: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ao terceiro dia, ele nos restaurará. É lindo. Lindo. E lendo isso, o comentário de Heber Totyarmi até sugere que essa é a voz do profeta tentando chamar o povo. Parece um convite genuíno. Parece. Mas é aí que os outros comentários, jogam um balde de água fria. Certo. A Life Application Study Bible, por exemplo, ela usa uma palavra bem forte para descrever essa atitude. E qual é? Presunção. Diz que é presunção, não arrependimento. Eles não estavam olhando para dentro, sabe? Reconhecendo a profundidade dos erros, abandonando os ídolos. Era mais superficial. Era mais ok, a gente quebrou as regras, fomos castigados, agora vamos dizer as palavras mágicas para Deus consertar tudo rapidinho e a gente voltar à nossa vida. Quer dizer, era uma tentativa de barganha, não uma mudança de coração. Exatamente, era uma transação. Eles queriam o conserto sem o arrependimento. Perfeito. Achavam que arrependimento era uma fórmula. Um roteiro. Se recitassem as palavras certas, o resultado viria em 2 ou 3 dias. Não tinha paciência. Não tinha um processo real de transformação. E a Rosana Barros, no comentário dela, vai na mesma linha, né? Ela diz que essas palavras, que soam tão poéticas, não passavam de uma grande mentira. É uma afirmação pesadíssima. Muito? Dizer que uma declaração de amor a Deus é mentira. Isso mostra o tamanho do abismo entre o que eles falavam e o que sentiam. E o mais incrível é que o próprio texto dá a pista para a gente entender essa superficialidade. O verso 4 é a resposta de Deus a essa linda oração deles. É a imagem que ele usa. É demolidora. A Bíblia de Estudo Andrews e a Rosana Barros comentam a mesma coisa. Deus compara a fidelidade e o amor deles com a nuvem da manhã. Ou o orvalho da madrugada que logo passa. Exato. Nossa, essa imagem é perfeita. É algo lindo que brilha, parece promissor. Mas que não aguenta o primeiro calor do dia. Na primeira dificuldade, some. Não deixa nem rastro. A lealdade deles era totalmente descartável. Era uma emoção passageira. Um sentimento que parecia intenso ali no momento, mas que não tinha raiz, não tinha substância para sobreviver. E é por isso que a resposta de Deus é tão dura, né? Ele não se impressiona com a beleza do orvalho, porque ele sabe que em 1 hora não vai ter mais nada ali. Ok, então essa devoção que evapora com o sol. Qual é a raiz disso? O capítulo parece que aponta para o verso 6 como o diagnóstico central de todo o problema, né? Com certeza. Onde Deus diz: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Esse verso é o coração de tudo. E ele expõe o grande mal-entendido do povo. Que era? Eles achavam que a relação com Deus se resumia a cumprir rituais. Levar o animal para o sacrifício, fazer a oferta. Era como bater um cartão de pontos, sabe? Fiz a minha parte, agora Deus tem que fazer a dele. Mas espera aí, isso me gera uma dúvida. Esses sacrifícios, esses rituais, eles não foram ordenados pelo próprio Deus lá no início? Sim, foram. Então, como algo que Deus pediu se torna o problema? Como se transforma numa zombaria vazia, como diz um dos comentários? Ótima pergunta. E a resposta está na diferença entre o símbolo e a realidade.
Certo. Os rituais, assim como o batismo hoje ou os sacrifícios naquela época, foram criados por Deus para serem uma expressão externa de uma realidade interna. Entendi. O sacrifício de um cordeiro deveria lembrar o povo do custo do pecado, da necessidade de um salvador. O problema é que eles se apegaram ao ato e esqueceram completamente o significado. O ritual virou um fim em si mesmo. Isso, eles estavam entregando o cordeiro, mas não o coração. O símbolo virou um substituto da relação. Perfeito. E para explicar essa diferença, o Heber Toth Armini usa uma analogia que eu achei sensacional. Manda. Ele diz que a diferença entre saber sobre Deus e conhecer a Deus é a mesma entre ler uma receita e saborear o prato. Nossa, essa analogia da receita é perfeita, ela resolve tudo. Não é? Porque você pode ser um expert na teoria, saber todos os ingredientes, a temperatura do forno, mas se você nunca cozinhou e provou a comida, você não conhece o prato. Você só tem informação sobre ele. Exato. Eles eram experts na receita da religião. Mas nunca tinham provado o sabor da misericórdia, da comunhão. E o comentário bíblico adventista, o CBSD, deixa isso ainda mais prático. Ele diz que a misericórdia que Deus pede é a religião na prática. Como assim? É como você trata o seu vizinho, o órfão, a viúva. E o conhecimento de Deus é o guia de conduta adequada. É a sua bússola moral interna, que te leva a praticar essa misericórdia. Sem essas duas coisas... O ritual é só teatro. Exato. E o mais chocante é como essa mensagem atravessa os séculos, né? A Life Application Study Bible lembra que Jesus citou esse mesmíssimo verso de Oséias. Misericórdia quero e não sacrifício. Isso. E não foi uma vez, foram duas. Ele jogou essa frase na cara dos fariseus, os líderes religiosos da época dele. Sim, e isso mostra que o problema é o mesmo. Os fariseus também eram mestres na receita. Sabiam a lei de cor, cumpriam os rituais à risca. Jejuavam, davam o dízimo de tudo. Eram impecáveis por fora. Mas Jesus olhava para eles e via a mesma coisa que Deus via em Israel. Corações cheios de orgulho, de julgamento e vazios de misericórdia. O software religioso tinha mudado. Sim, mas o bug no coração humano continuava exatamente o mesmo. Isso me lembra daquela história que a Rosana Barros conta no comentário dela, que é exatamente uma dessas situações. Dos discípulos? Sim, a dos discípulos comendo grãos no campo sem fazer o ritual de lavar as mãos. Os fariseus ficam escandalizados. Como eles ousam quebrar a tradição? É a mesma briga, né? Ritual versus realidade. Exatamente. E a pergunta que a Rosana faz, ecoando Jesus e Oséias, é: de que adianta lavar as mãos por fora se o coração está contaminado por dentro? Nossa, é isso. A preocupação deles era com a sujeira cerimonial, enquanto ignoravam a sujeira moral, a falta de amor, que é o que realmente contamina uma pessoa. É a religião do orvalho, bonita na aparência, mas sem profundidade nenhuma. Certo. E quando uma sociedade inteira adota essa religião de fachada, essa devoção que evapora, quais são as consequências? O texto fica bem pesado depois do verso 6. Fica sombrio. Descreve um colapso moral completo. É. O CBASD detalha os versos 7 a 10, e a imagem é de traição e violência generalizada. O texto diz que eles transgrediram a aliança aleivosamente, ou seja, de forma traiçoeira. Quebraram o acordo. E ele cita lugares específicos como Gileade. O que tinha lá? É descrita como uma cidade de malfeitores, manchada de sangue. Mas o mais chocante é o que ele diz sobre os sacerdotes. Ah, os sacerdotes. Aqueles que deveriam ser os guardiões da lei, os guias espirituais. O texto descreve eles como hordas de salteadores. Bandos de ladrões. Isso, que matavam em grupo no caminho para Siquém. Peraí. Os sacerdotes, os líderes religiosos viraram uma gangue de bandidos? Isso mostra que a corrupção tinha chegado ao nível mais alto. Na própria instituição que deveria ser a solução. É a falência total do sistema. Quando a liderança que deveria apontar para Deus se torna a principal fonte de violência e corrupção, não tem mais para onde correr. A podridão virou estrutural. E aí vem o verso 5, onde Deus diz: por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei. Essa linguagem é brutal. É a mesma usada para o trabalho de um pedreiro. Como assim? De extrair e talhar pedras de uma pedreira. Peraí, então não é sobre destruir, é sobre
Construir. É sobre dar forma. A imagem que surge não é de um Deus irado com um machado, mas de um escultor celeste. Exatamente. A disciplina, o julgamento, as palavras duras dos profetas eram como o martelo e o cinzel do escultor. Um processo doloroso que quebra a pedra bruta, Que arranca pedaços. mas que tem como objetivo final criar algo novo, dar uma nova forma ao seu povo. Uau, isso muda tudo. Não é um ato de raiva, é um ato de criação. Doloroso, mas com propósito. Uma tentativa desesperada de salvar o material que ele escolheu, mesmo que isso signifique quebrá-lo primeiro. Exatamente. A disciplina não era o fim, mas o meio para uma possível restauração. E falando em restauração, mesmo no meio desse caos todo, desse processo doloroso de esculpir, o capítulo não termina em desespero total. Não mesmo. Ele nos leva de volta àquela promessa do verso 3 com a imagem da chuva. Ah, sim. Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E para o povo daquela época, daquele lugar, essa metáfora era a mais poderosa que existia. Por causa da agricultura, né? Totalmente. O CBASD explica que Israel dependia de duas chuvas sazonais. A chuva temporã, no outono, que vinha depois de meses de um verão seco implacável. Ela preparava a terra. Isso. Amolecia a terra dura para receber a semente. Sem ela, era impossível plantar. Era o começo de tudo. A chuva que trazia a esperança de volta. Certo. E a outra? E depois vinha a chuva seródia, na primavera. Ela caía sobre as plantações já crescidas, garantindo que os grãos amadurecessem. Para ter uma colheita farta. Exato. Antes do calor do verão chegar de novo. Perder uma dessas chuvas significava fome, desastre. Então, quando Deus promete vir como as chuvas, ele está usando a linguagem da sobrevivência, da vida, da provisão garantida. Então a chuva não era só água, era um símbolo da fidelidade de Deus. Herbert Army reflete sobre isso, né? Dizendo que o reavivamento espiritual é exatamente como essa chuva. Ela chega num coração árido, seco pela religiosidade vazia e lava a poeira da hipocrisia, restaurando a vida. É uma promessa de que por mais seca que a terra esteja, a chuva pode voltar. E tem mais uma camada aí. Os comentários apontam que essa promessa também tinha um sentido profético, messiânico. Ah, é? Sim, a imagem do sol que nasce, da aurora que chega com certeza, junto com a chuva que traz vida, era vista como uma alusão à vinda do Messias. Que o profeta Malaquias depois chamaria de o sol da justiça. Exatamente. Ou seja, no meio de um dos capítulos mais críticos sobre a religião falsa, existe essa semente de esperança de que um dia viria alguém para trazer a restauração definitiva. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente junta todas essas peças, fica muito claro que Oséias 6 é como um espelho, é um alerta direto atemporal sobre o perigo de se contentar com uma religião de fachada. Com o orvalho da manhã. Isso. É um chamado para ir muito além das palavras bonitas e dos rituais corretos. E para fechar essa parte, a frase final do Herbert Army resume tudo de forma brilhante. Informações sobre Deus pode mudar o que você pensa, mas conhecer a Deus em essência muda quem você é. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vem daquela história que a Rosana Barros contou e que agora faz ainda mais sentido. A da senhora idosa? Essa mesma. Ela fala de uma senhora que visitava a família e, mesmo recebendo ajuda, sempre fazia questão de presentear a todos com panos de prato simples. Que ela mesma comprava. Sim. No começo parecia um gesto pequeno, quase insignificante, mas com o tempo a Rosana entendeu. Aqueles não eram só panos de prato. Eram o quê? Eram a única forma que aquela senhora tinha de expressar seu amor, sua gratidão. E a pergunta que fica é essa: na nossa vida, na nossa espiritualidade, o que são as mãos lavadas? Os rituais que fazemos por obrigação, as aparências. Os sacrifícios vazios. E o que são os panos de prato? Aqueles atos simples, talvez invisíveis para o mundo, mas que são a expressão genuína da misericórdia e do verdadeiro conhecimento de Deus.